Olá! Você sabia que a mortalidade por infarto em mulheres jovens entre 15 e 49 anos vem crescendo aqui no Brasil? É isso mesmo, aumentou em mais de 60% nos últimos anos, apesar da melhora significativa no tratamento dos ataques cardíacos. E pior, 1 em cada 5 mulheres tem risco de sofrer um infarto. Por isso, preste atenção! As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte aqui no Brasil. Número 1, cerca de 400 mil brasileiros morrem todo ano. E um grave problema é que muita gente não sabe que aquilo que está sentindo pode ser um infarto e várias vidas são perdidas por esse motivo. Por isso, esse vídeo é tão importante. Você vai aprender a reconhecer os primeiros sinais e sintomas de um infarto. Menos de 5% dos brasileiros sabem. E sabendo disso, você vai poder se proteger e também proteger a toda a sua família. Porque quanto mais cedo você lembrar do infarto, mais rápido você vai agir e maiores serão suas chances de sobreviver. Então, fique atento ao que o seu corpo está lhe falando. Mas eu vou falar mais do que apenas os sinais e sintomas. Vou falar como acontece um ataque cardíaco, os tratamentos mais novos. Será que você tem que tomar um vasodilatador embaixo da língua? Ou é mais arriscado que benéfico? E também vou lhe dizer os reais motivos das mulheres jovens estarem morrendo mais do que os homens e como você pode prevenir isso. Fica até o fim e desculpa. Mas antes me conta, você já teve um infarto? Conhece alguém que teve? De que parte do Brasil do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá, quais os 7 sinais e sintomas que devem fazer você pensar que alguém está tendo um ataque cardíaco? 7º sintoma, sudorese intensa associada com palidez. Quando você está tendo um ataque cardíaco, o seu corpo sabe que algo está errado com o seu coração e que é uma situação de emergência. O que ele faz quando você está em apuros? Ele libera adrenalina e a adrenalina vai causar esse suor intenso. Por isso que suas roupas grudam no corpo e a pessoa fica pálida, porque a adrenalina causa vasoconstricção. O suor é bem diferente de quando a pessoa está se exercitando. É um suor frio e gosmento e em todo o corpo. 6º sintoma, náuseas e vômitos. Você pode se sentir nauseado ou com mal-estar gástrico. Isso porque a pessoa pode estar tendo um infarto diafragmático, que dá náuseas e vômitos, ou por causa daquela ativação do sistema nervoso simpático, liberando a adrenalina. Muito cuidado nos diabéticos, que às vezes não têm dor por causa da neuropatia, e os únicos sinais e sintomas de um infarto podem ser justamente suor frio e palidez associada a náuseas e vômitos. Cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que é uma virose ou um mal-estar gástrico e é um infarto. Eu me lembro quando eu dava plantão de cardiologia e um clínico recém-formado veio me perguntar como parava a náusea e o vômito incoercível de um diabético que ele estava atendendo. Perguntei, onde está o eletro? Eles não tinham feito. Quando fizeram, para surpresa, um infarto enorme. Não adiantava dar Flasil ou Vonal, precisava abrir a artéria que estava obstruída. Simples assim. 5º sintoma, tontura. A tontura do infarto pode ter várias causas. Pode ser por causa da pressão baixa, então pode reduzir o fluxo para o cérebro, por causa do estresse do momento. Também pode ser devido a arritmias cardíacas. E se for mulher, valorize muito, visto que as tonturas são um dos sintomas que as mulheres mais descrevem. Uma vez atendi uma juíza que estava infartando, ela era até jovem, estava toda monitorizada, esperando a hemodinâmica chamar para fazer o cateterismo, quando ela me olha e fala que estava com muita tontura. Na hora eu olhei para o monitor, que estava tranquilo, de repente uma arritmia maligna apareceu na tela. Precisei dar 2 choques para ela voltar ao normal e depois irmos ao cateterismo. 4º sintoma, sensação de dormência no braço ou peso no braço. Pode ser o braço esquerdo, que é mais comum, mas também já vi no braço direito, ou só na mão, ou uma dor em ambos os cotovelos. Veja que interessante, dor em ambos os cotovelos pode ser sintoma de infarto. Mas a pessoa pode não sentir o peso, pode sentir dormência no braço, pode sentir o braço formigando, ou mesmo apenas a parte interna da mão, como se o dedo mínimo estivesse dormente. Por que acontece isso? A inervação do braço das mãos tem várias vias nervosas com o coração. Quando o músculo do seu coração está isquêmico, o seu cérebro pode interpretar que sua mão, o seu braço está tendo um problema. Por isso, formigamento é dormência. Quando o infarto é da artéria principal do coração, aquela que pode dar um infarto fulminante, a pessoa pode sentir uma dor ou um desconforto na mandíbula. Corra para o hospital. 3º sintoma, falta de ar. Um infarto pode levar à falta de ar. Pessoas que sofrem um infarto silencioso descobrem fazendo eletro porque estão sentindo falta de ar.
Mas também a pessoa pode ter falta de ar porque a isquemia do músculo faz com que o coração não consiga bombear o sangue de forma eficiente, levando ao acúmulo de líquido nos pulmões. Ou mesmo por causa do estresse e ansiedade, gerado pela adrenalina que falamos no começo, que pode dar dificuldade em respirar ou falta de ar sem ter líquido no pulmão. Segundo sintoma, ansiedade. A pessoa que tem ansiedade tem risco aumentado de pressão alta, arritmias e infarto. Mas quem está infartando tem uma grande sensação de desgraça, como se estivesse tendo um ataque de pânico, uma ansiedade louca. Isso por causa da adrenalina que é despejada na sua corrente sanguínea quando você está infartando. Mas já vi pessoas sofrendo por causa do impacto de estar infartando, ou mesmo do medo se o infarto vai se resolver da melhor forma possível. E primeiro sintoma, o principal, o mais frequente, dor no peito. Como é a dor do infarto? Todo mundo me pergunta isso. A dor mais característica do infarto é uma dor de forte intensidade no meio do peito. Aquela que você não tem dúvida alguma que alguma coisa está errada. Que pode ser tipo aperto, opressão, esmagamento, que dura mais de alguns minutos, mais de 5 minutos, que pode ir e vir. Então note, não são pontadinhas, é uma pressão, um aperto forte que parece que um elefante está assentado sobre o seu peito. E claro, com essa dor pode ter dor irradiada para o braço ou formigamento. Você vai sentir falta de ar, ansiedade, tontura, náuseas, vômitos, sudorese e palidez. Essa é a dor mais clássica de todas. Mas nosso corpo não segue o que os livros falam. Tem pessoas que sentem queimação no estômago, dor na barriga, dor ao invés de ser forte pode ser leve. Os diabéticos podem não ter dor. Vou ser bem sincero com você. Se você ou algum conhecido tiver alguns desses sintomas, o mais característico é a dor, não deixe para lá. Não espere passar. Tem que ir para o pronto-socorro mais próximo da casa. Você não pode perder tempo. No infarto, tempo é músculo. Se você chega depressa no hospital, a lesão no músculo do seu coração pode ser leve. Você poderá ter uma vida boa, sem limitações pela frente. Agora, se você ficar passando mal, esperando melhorar, tomar Sorrisal, porque acha que é gases, Luftal, água com gás, o estrago pode ser pior do que você imagina. E a primeira hora é a hora mais crítica, é o que chamamos de hora de ouro, onde a sobrevivência de uma pessoa está intimamente ligada à ação que ela e o médico tomarem durante a primeira hora do ataque cardíaco. A maioria das mortes por arritmia, por paradas cardíacas, acontecem nessa hora. No Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido à doença cardiovascular. Morre porque não chega até o hospital, ou chega tarde demais. Agora, os sintomas principais são esses 7. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Está gostando do vídeo? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então compartilha aí. Voltando ao vídeo. Como acontece um ataque cardíaco? Você sabe, o coração é um músculo que bombeia sangue para o seu corpo, para te manter vivo. Mas o coração precisa de sangue também. E são as artérias coronárias que trazem o oxigênio e nutrientes ao coração. No infarto há um bloqueio no fluxo sanguíneo de uma dessas artérias coronárias. Então, entupiu a artéria por causa de uma placa de gordura que se rompeu, a aterosclerose, ou por causa do vasoespasmo, a artéria se contrai fortemente, entupindo o fluxo, por causa de uma trombose, uma mulher que tomou anticoncepcional, ou por ter tido Covid, algum motivo, mas a principal causa é a aterosclerose, as placas de gordura que por algum motivo se rompem. Quando as placas de gordura se rompem, as plaquetas que servem para parar o sangramento vão tentar estancar isso, resultando em uma formação de um coágulo. Um coágulo dentro de uma artéria obstrui totalmente seu encanamento. Por isso que às vezes a pessoa fez o exame e viu que tinha uma placa de 30%. Alguns meses depois infarta. Não foi que a placa cresceu de 30% para 100%. Foi que a placa se rompeu. Foi de 30% para 100% de obstrução por causa da rolha feita pelas plaquetas. O que causa a rotura da placa? A pessoa está passando por estresse, está endividada, devendo dinheiro. Pode romper a placa que ela já tinha no coração. A pessoa pode estar fazendo muito esforço físico. Foi empurrar uma geladeira, começa com dor no peito. Até a mudança do horário de verão pode aumentar seu risco. Com a perda de 1 hora de sono nos Estados Unidos, aumenta em cerca de 24% os casos de infarto naquele dia. Dorme menos, a placa de gordura se rompe, causando infarto. Quando obstrui a coronária, vai ter isquemia do músculo cardíaco. Não chegando sangue, vai acontecer o quê? O músculo vai ficar sem oxigênio. Vai ter isquemia, levando à morte do músculo cardíaco. E uma pergunta frequente, as pessoas podem ter sintomas dias antes do infarto? Sim. Quando a placa está mole, querendo romper,
as pessoas podem ter alguns sintomas. O principal é a falta de ar aos esforços. Vai subir a escada e fica cansada, com uma falta de ar desproporcional, algo que nunca sentiu. Tem homens que de repente ficam impotentes. Em outras pessoas, a pressão começa a subir. Em outros, pode sentir angina, que é a dor no peito, desencadeada pelo esforço. Vai caminhar, dói o peito. Para, melhora. Caminha de novo, a dor volta. Tem que procurar um médico com brevidade. Ouça seu corpo. Se você conseguir perceber esses sintomas e valorizá-los antes de sofrer um infarto, melhor ainda. Já valeu o vídeo. Por que está aumentando os casos de morte em mulheres jovens? Principalmente por duas causas. As mulheres têm fatores de risco para infarto que não são clássicos e os sintomas de infarto podem ser mais brandos. Mas mesmo assim, infarto pode matar. Vamos desmembrar isso. As mulheres têm fatores de risco não clássicos. Quais os fatores de risco clássicos? Você que assiste a todos os nossos vídeos já sabe de cor. Fumar, pressão alta, colesterol alto, obesidade, diabetes, sedentarismo, uso de drogas, histórico familiar. E eu vou frisar um pouco o histórico familiar. É muito importante, é muito mesmo. Se você tem histórico familiar, pai, mãe, irmão, tiveram infarto precoce, mulheres antes de 65 anos e homens antes de 55 anos, vá dar uma boa olhada no seu coração. Marque um cardiologista. Hoje temos exames que dá para ver suas artérias coronárias por dentro, sem precisar de um cateterismo. A doença cardiovascular não deveria nem estar entre as 7 principais causas de morte no mundo, se usássemos as armas que temos hoje em dia contra ela. Então esses são os fatores de risco clássicos. Quais os outros fatores de risco que as mulheres estão carregando? Primeiro, estresse mental. Tem que cuidar da casa, dos filhos, trabalhar, fazer as compras, fazer comida. Não pesa? Para você que é homem, não. Mas fala aí se pesa ou não pesa, mulheres. Outro fator de risco são os relacionados à saúde mental. Por elas estarem sobrecarregadas, tem maior risco de depressão, ansiedade, insônia, tudo que é uma bomba para o coração. Um estudo americano mostrou que a taxa de ataques cardíacos relacionados ao estresse é o dobro em mulheres. E como a gente sabe, é uma tendência de não valorizar muito a saúde mental. E o segundo fator de maior mortalidade em mulheres são sintomas um pouco diferentes. Às vezes são sintomas mais brandos. A dor no peito aparece em quase 95% dos homens e nas mulheres chega a ser 75% a 80%. Por isso que eu falei não confiar só na dor no peito. Valorize tontura, falta de ar, sensação de desmaio, dor nas costas e até dificuldade para dormir. Quais são os tratamentos para o infarto? Está com dor no peito forte, tem que tomar Isordil ou Sustrate? Não, vá até o hospital. Lá o médico vai dar oxigênio para oxigenar seu músculo cardíaco, aspirina, se você não for alérgico, ou uma outra terapia antiplaquetária. Talvez também possa lhe dar um vasodilatador, tipo nitroglicerina, Isordil, Sustrato, monocordil, mas somente após ver o eletro, pois se for infarto do ventrículo direito, pode agravar o quadro. Lembrando, se você tomou remédios para disfunção erétil recentemente, você não pode fazer uso de vasodilatador, com o risco de seu coração bater em seco. Se estiver com dor, pode passar morfina e um beta-bloqueador para reduzir o consumo de oxigênio do coração. Se você estiver tendo um infarto com supra, que é um infarto que mostra no eletro, o médico pode optar por duas coisas. Trombólise, que serve para dissolver os coágulos que estão bloqueando a sua coronária, ou melhor ainda, se levar para um cateterismo e fazer uma angioplastia. Para a angioplastia, o catéter será introduzido por uma artéria, ou da mão, ou da virilha, e chegará àquela coronária que está obstruída. O catéter tem um pequeno balão em sua ponta. Assim que o catéter chegar no lugar certo, o médico vai inflar o balão, espremendo aquela placa de gordura contra a artéria, abrindo mais espaço para o fluxo sanguíneo, que vai voltar a irrigar aquele músculo cardíaco. Ou também pode sugar o trombo. Agora, os stents são como molinhas que se expandem para cobrir a placa. É como um túnel que não deixará que aquela placa de gordura volte a fechar. Claro que como você teve um infarto, após o procedimento você vai para uma UTI ou para uma unidade coronariana para ser monitorizado. E como você pode diminuir o risco de infarto? Tem jeito? Claro que tem. Você deve reduzir aqueles fatores de risco que eu falei. Metade dos infartos podem ser prevenidos apenas com as modificações de alguns hábitos. Se você fuma, pare de fumar. Parar de fumar reduz em 30% seu risco de infarto. Mantenha sua pressão sob controle, 12/8. Se precisar, tem que tomar remédio. Se você tem diabetes, mantenha a glicemia bem controlada. HB glicada na faixa, abaixo de 7.
Coma direito, uma dieta saudável, reduz seu risco cardiovascular. Se puder, coma uma dieta mediterrânea. Evite alimentos ultraprocessados. Então, descasque mais que desembala. Aumente frutas, vegetais, grãos integrais. Reduza açúcar. Aumente azeite de oliva. Se você tem colesterol alto, trate com remédios. Se você tem placa em algum lugar, carótidas, coronárias, sem dúvida, remédio sim. Ou você quer ter um infarto? Faça exercícios físicos, saia da cadeira, se mexa. Se você está com sobrepeso ou obeso, trate de perder peso. Durma bem, 7 a 9 horas por noite e faça um check-up cardiológico. Repito, as doenças cardiovasculares não deveriam nem estar na lista das 5 primeiras causas de morte no mundo. E hoje ela encabeça a lista, é a número 1. Vamos fazer a nossa parte para mudar essa figura. Bem, é isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Você pode salvar uma vida. Curta se ainda não curtiu, se inscreva no canal. Se chegou até aqui é porque você é uma pessoa que gosta de se cuidar. Então não perca os nossos próximos vídeos ativando o sininho. Espero que tenha gostado do vídeo e aprendido algo novo que faça a diferença na sua vida. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre gordura no fígado e as melhores frutas para quem tem mais de 50 anos. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.